Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Nós continuamos uma série de vídeos sobre o OCM e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer a implementação de aplicações nos clusters que são gerenciáveis. Tá? Nós vamos utilizar para isso os works e aí a partir do meu nó hub eu consigo implementar dentro dos meus nós gerenciáveis. Nós vamos partir então ali para a configuração e dentro do terminal eu vou te mostrar exatamente como criar esses manifest works e aplicar dentro do cluster que você deseja. Olha só, aqui eu estou na documentação, aqui na parte de cenários, a gente tem Deployment Kubernetes Resource, ou seja, eu vou fazer a implementação de recursos, né, o deployment de aplicações no Kubernetes a partir dos meus nós gerenciáveis. Tá? Para isso nós criamos então um recurso chamado de Manifest Work. O Manifest Work permite que eu direcione exatamente em que cluster eu quero criar. É um objeto que é criado dentro do Hub a partir do cluster ADM, então criamos um work, damos um nome para esse work e apontamos para um manifesto. O manifesto é o manifesto padrão que você já está acostumado. Tá? Aqui eu tenho um Service Account, aqui eu tenho um Deployment. Vou pegar esse aqui como exemplo. Tá? Vamos voltar aqui e vou criar então um arquivo chamado de deployment, vou colocar como MW, tá, de Manifest Work, só para diferenciar dos demais aqui. Vou criar então um arquivo, vou aplicar e aqui eu vou precisar fazer apenas um pequeno ajuste. Então, observem aqui que eu tenho o meu Service Account, estou criando um Service Account chamado default, ou melhor, no namespace default, chamado de MySA, qualquer nome, tá, da conta. Aqui embaixo estamos criando um deployment. Tá? Esse deployment também vai ser criado no namespace default, aqui você determinaria, né, qual namespace. Tá? Observem aqui então que nós temos o Nginx deployment, é o nome do meu deployment. Aqui embaixo as labels, quantas réplicas ele vai subir, ok? Aqui o Service Account Name, a conta que está sendo criada lá em cima, né, no primeiro objeto lá, o Service Account, ok? E aqui as demais opções. Pronto, aqui é um deployment comum, é o deployment que você já aplicaria dentro do seu cluster. A diferença é que nós vamos aplicar ele usando um work que é a partir do meu nó de Hub. Tá? Então vamos salvar e agora é que eu vou criar o objeto. Então eu volto aqui na documentação, o objeto é criado assim. Bom, então eu vou copiar aqui a linha, vamos fazer a alteração lá no nosso terminal. Tá? Vamos colar aqui a linha. Então, cluster ADM create, eu vou criar um work. Esse work eu preciso dar um nome para ele, eu vou deixar aqui o nome padrão ali da documentação, mas poderia ser qualquer nome, tá? Então, my first work, -f, agora aqui eu vou apontar para o meu arquivo, esse arquivo que eu criei ali, chamado de deployment mw e YAML, tá? Cluster, -cluster, aqui eu tenho que passar o nome do cluster. Lembra que nós temos dois clusters, tá bom? Então vamos ver aqui, só para não ficar obscuro aqui, vamos rodar assim, cluster, ADM, get cluster, nós temos dois clusters, cluster 1 e cluster 2. É esse que ele espera que a gente passe aqui. Qual dos clusters que eu quero criar? Eu quero criar no cluster 2. Então, eu vou passar aqui o meu cluster 2 e ele deve criar, então, o meu deployment exatamente no meu cluster 2. Tá? Vamos dar Enter. Pronto, acabamos de criar, então, o objeto e esse objeto ele vai criar um deployment que vai criar 3 réplicas da minha aplicação. kubectl get pods, não tem nenhum pod rodando aqui. Se a gente pegar aqui o contexto, vamos pegar aqui os contextos, config, get context. Se eu pedir para ele dar um get pods no contexto, e aí eu passo o contexto do meu cluster 2, que é esse aqui, kind cluster 2, ele então vai apresentar as 3 réplicas, tá? Que nós temos ali. No meu cluster 1, eu não tenho nada rodando, eu só tenho no cluster 2 porque o meu deployment foi aplicado somente no cluster 2. Se eu quero aplicar, basta repetir o comando lá do cluster ADM create work, posso criar um outro work e ele vai me apresentar e aí eu digo exatamente em qual cluster eu quero criar. Bom, então, voltando aqui na documentação, tá? Aplicamos o arquivo, ok? Esse outro exemplo que nós temos aqui, nós vamos criar agora um manifest work. Tá? E a esse Manifest Work eu consigo também posicionar em que cluster eu quero que ele crie. Tá? Então vamos copiar esse objeto, vamos criar então ele aqui, vim, eu vou chamar ele agora de Deployment Manifest 2, tá? Apenas dando um nome para ele. Vamos aplicar e observe que eu vou criar um objeto do tipo Manifest Work aqui no meu cluster 1.
o outro eu criei no cluster 2. Aqui a gente dá um nome para esse objeto, ó, My First Work, tá? Esse nome já está em uso, né? Então a gente precisa alterar aqui, porque esse Manifest Work agora tem que ter um outro nome, tá? Eu vou colocar Manifest Work Cluster 1, tá bom? E aqui embaixo é o manifesto normal, ó. Eu tenho o meu deployment, tá? A diferença agora é que quando eu aplicar esse objeto, ele já vai automaticamente criar o worker, vai criar o meu manifesto work e já vai criar o posicionamento aqui, aonde ele vai criar o meu deployment, tá? Então, vamos salvar. Voltando aqui na documentação, ó, esse aqui eu vou rodar um cluster normal, tá? Eu vou só rodar aqui o apply dele, porque ele agora, eu não preciso criar como eu fiz o outro. O outro eu tive que rodar um cluster ADM create work. Esse já tem o manifest work, então ele já vai criar o meu work por padrão, tá? Então é um kubectl apply-f, o meu arquivo aqui, ó, deployment, o 2, beleza? Ó, então ele criou agora o meu manifest, tá? Se a gente rodar aqui um kubectl, get, pods, e agora rodar lá no cluster 1, agora também eu tenho lá o Nginx rodando, tá? Ele ainda está em container create aqui, mas já ele cria, né, os nossos containers, tá? Ele já vai subir as nossas aplicações. Voltando aqui então, ó, ele ensina aqui, ó, com o cluster ADM get work, a gente passa o my first work, e aí menos cluster e o nome do cluster, tá? Então, como eu criei ele aqui com o nome de... o primeiro eu chamei como my first work dentro do meu cluster 2, então ele consegue listar, tá, o recurso. Se eu passar aqui cluster 1, eu não tenho esse manifest work criado no cluster 1. O cluster 1 eu criei um manifest work, só que o nome dele é diferente, né? Eu coloquei aqui como my first work mesmo, né? Eu coloquei, só que eu coloquei como cluster 1. Então o nome ficou diferente, né? Então agora ele me mostra aqui o recurso criado, tá? Então ele foi aplicado, já está rodando, e aí eu tenho agora o objeto criado. Bacana? Então, essa é a forma que nós temos de criar os objetos. Você pode criar um manifest work, ou você pode criar então um work e direcionar em qual cluster que você quer adicionar. As duas formas é a forma que nós temos de implementação aí, segundo a documentação. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para esse vídeo, ok? Se você curtiu, então dá um curtir aí embaixo mesmo, né? Se você gostou, compartilha, tá, com os demais amigos aí dentro da sua rede de amigos, tá? Compartilha aí nas suas redes sociais, entre os seus grupos de amigos aí do serviço. Bacana? Olha só, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreva, ativa o sininho para você receber a notificação de novos vídeos, ok? E também deixa um comentário, ele é bem importante para a gente conseguir engajar esse vídeo e alcançar mais pessoas. Estamos aí rumo aos 1000 inscritos no nosso canal, né? Estamos iniciando aí esse canal, então quero que você então nos ajude nisso, se inscrevendo, né? Dando essa força aí ao nosso canal. Beleza? Então, continue, ó, assistindo, tem mais vídeos aí para você, ó. Aqui eu vou deixar, né, nesses cardzinhos aqui, ou nesses quadrinhos aqui, para que você possa continuar maratonando aqui dentro do nosso ambiente. Beleza? Então, é isso. Valeu, até o próximo.